Olá, irmãos, tudo bem? Agora é o quarto vídeo sobre pular, rodar, sapatear, bater palmas, falar em língua estranha. Porém, nesse quarto eu quero falar sobre manifestações do Espírito Santo no Novo Testamento. O que aconteceu com os homens depois que eles foram cheios realmente do poder de Deus, cheios do Espírito Santo? Atos dos Apóstolos, capítulo 1, nós vamos ler vários textos. Nós começamos no capítulo 1, versículo 4, diz assim, ó. Estando com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, que disse ele, de mim ouviste, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Então eles iam ser batizados com o Espírito Santo. Isso aconteceu 10 dias depois. Cristo ficou 40 dias com eles depois que ele ressuscitou, né? E depois disso, depois desses 40 dias, ele subiu aos céus e mais 10 dias levou para eles serem batizados com o Espírito Santo. E aí, olha o que diz o versículo de número 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então dizendo que eles iriam receber o poder, ou seja, a virtude do Espírito Santo, e eles iam ser o quê? Testemunhas. E eles foram batizados com o Espírito Santo. Eles foram revestidos. O livro do Evangelho de Marcos, no capítulo 16, versículo 20, que é o último versículo do capítulo, do livro de Marcos, quer dizer, diz assim, que eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando o Senhor e confirmando a palavra através dos sinais que se seguiram. É interessante de ver que a palavra era pregada e os sinais eram apenas um meio para confirmar aquilo que estava sendo falado. Então eles foram cheios de poder, eles foram revestidos. O que aconteceu com eles? Pularam? Rodaram? Sapatearam? Né? Vamos ver. Primeira situação, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, né? No versículo de número 41, depois que eles foram cheios do Espírito Santo, Pedro começou a pregar. Se você voltar lá em Mateus no capítulo 26, você vai ver que Pedro ele ficou com medo de testemunhar de Jesus para uma empregada, negou a Cristo por 3 vezes. Agora aqui Pedro prega abertamente lá diante do templo em Jerusalém, com os soldados, com os líderes religiosos da época, e o resultado foi o quê? Olha só. De sorte que foram batizados que de bom grado receberam a palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Então ele pregou depois que foi cheio do Espírito Santo. E aí passou a pregar com ousadia. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, versículo de número 31, olha o que diz. Eu vou ler vários versículos aqui, ó. E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos. Todos foram cheios do Espírito Santo. Olha que tremendo. Moveu-se o lugar que foram reunidos. Foram cheios do Espírito Santo. E tendo sido cheios do Espírito Santo, o que aconteceu? Anunciavam com ousadia a palavra de Deus. 33. Os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia abundante graça. Então eles davam com ousadia testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. Muitas vezes nem se fala de ressurreição, né? Nem se fala muitas vezes de ressurreição. Agora, anjos, imagine anjos no culto, anjos aparecendo, imagine anjos visitando pessoas. E quando eles foram, no Novo Testamento, eles foram visitados por anjos? Foram. Olha o que diz o capítulo 5, versículo de número 17. E levantando-se o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, dos saduceus, encheram-se de inveja, e lançando mão dos apóstolos, puseram na prisão. Mas de noite o anjo do Senhor abriu as portas da prisão e tirou eles para fora. Olha só, irmão, os homens foram visitados por anjos e foram tirados da cadeia ali da prisão. E o que o anjo mandou eles fazer? Ide, apresentai-vos no templo e dizei ao povo todas as palavras desta vida, ou seja, da vida que há em Jesus Cristo, da nova vida. Então o anjo mandou eles fazer o quê? Pregar. Foram visitados por anjos e mandaram irem pregar. Interessante, né? Você está num culto, o pessoal fala, olha, irmão, o anjo está aí, Deus me mostrou um anjo aqui agora, e começa o pessoal novamente o quê? A pular, rodopiar e tal. O anjo aqui visitou eles e mandou eles pregar o evangelho, cheio do Espírito Santo, visitado por anjos e indo anunciar. Novamente aparece um anjo no capítulo 8 de Atos dos Apóstolos, agora visitando o nosso irmão Filipe. Versículo de número 26. E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo, levanta-te e vai para a banda do sul, a caminho que desce de Jerusalém para Gaza, e que está deserto.
No versículo 29, e disse o Espírito a Filipe, chega-te e junta-te a esse carro. Para quê? Para pregar o evangelho para o eunuco. Olha que interessante. Então, um anjo aparece para Filipe, depois o Espírito Santo fala para ele, se aproxima do carro para pregar o evangelho. Depois o Espírito Santo leva, o Espírito está conduzindo os crentes, aí leva para cá, leva para lá. Mas olha que interessante, o Espírito Santo levou Filipe para onde? Versículo 39. E quando saíram da água, depois que ele batizou o eunuco, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não o viu mais o eunuco. E jubiloso, o eunuco continuou seu caminho. Porém, Filipe se achou em Azoto, e indo passando, anunciava o evangelho em todas as cidades. Olha só, teve um mover do Espírito Santo na vida de Filipe, foi levado até o eunuco, depois foi levado para outra cidade. Para quê? Para pregar o evangelho. Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 10, Pedro tem uma visão. No versículo 9 diz assim... E no dia seguinte, um deles, o seu caminho, estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar. Quase a hora sexta, isso por volta do meio-dia. E tendo fome, quis comer. E enquanto lhe preparava, sobreveio um arrebatamento de sentidos. Ele teve uma visão e viu os céus abertos, né? E ali ele via, né, um lençol descendo e subindo com alguns animais. E o Senhor falava para ele matar e comer. Ele dizia, Senhor, eu nunca comi nada impuro ou imundo, se foi colocado na minha boca. E o Senhor falou, não diga que é comum e impuro aquilo que eu purifiquei. E ali... aquela visão que Pedro teve era para ele aceitar os gentios. Você lê o texto, você vai entender. No versículo de número 19 diz assim, e pensando Pedro naquela visão, disse o Espírito, eis que 3 varões vêm te buscar, e vai com eles. Para quê? Para ele ir pregar o evangelho na casa de Cornélio. Você lê, vai ver a história que toda a casa de Cornélio se converteu. Então, o Espírito Santo na igreja era para levar os homens para quê? Para pregar o evangelho. Olha, homens cheios do poder. Quem é cheio do poder prega o evangelho. Aí continua, capítulo 13. Estou terminando. Capítulo 13, versículo de número 1. Na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores. Aí diz aqui, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio, Cirineu, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, olha o Espírito Santo falando, hein? Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Jejuando e orando, pondo sobre ele as mãos, os despediram. Então, o Espírito Santo falou, apartai-me a Saulo, né, Barnabé, para a obra. Que obra? A obra da evangelização. Olha, irmão, aí a gente ouve só o quê? Irmão, o Espírito Santo mandou falar isso, o Espírito Santo disse aquilo. Mas quantas pessoas são conduzidas para evangelizar? Poderia dizer praticamente quase que nenhuma, né? Pode ter um ou outro caso, mas eu confesso que eu ainda não vi nenhum. Mas pode ter, longe daqui do meu mundinho, né? Pode ser que tenha. Aí, olha que interessante, capítulo 16, o último texto que eu vou ler. Capítulo 16, versículo de número 6. Novamente o Espírito Santo conduzindo os homens de Deus aqui para a pregação. Passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos do Espírito Santo para anunciar a palavra na Ásia. Então o Espírito Santo falou para Paulo, né, para eles, olha, não é para pregar por enquanto lá. Tanto é que eles foram pregar posteriormente, né? A gente sabe disso, que na Galácia eles passaram por lá, mas não era para anunciar por enquanto na Ásia. Quando chegaram a Mísia, intentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu, ainda não era para eles irem para aquele lugar. E tendo passado por Mísia, desceram a Troade, olha. E Paulo teve de noite uma visão, olha que interessante, visão. Tem gente tendo visão do inferno, tem gente que vai no inferno, tem gente que vê tanta coisa, tanta besteira, até porque no inferno ainda ninguém foi lançado lá, né? Tá, em livro do Apocalipse, no lago de fogo, ainda vão ser lançados. Mas enfim, Paulo teve de noite uma visão em que se apresentava um varão da Macedônia e lhe rogava, passa a Macedônia e ajuda-nos. Logo depois dessa visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para o quê? Para o quê? Para lhes anunciar o Evangelho. Então, mais uma vez aqui nós vamos ver o quê? Nós vamos ver o texto bíblico mostrando que os homens que foram cheios do Espírito Santo, todos, sem exceção, eles foram conduzidos para pregar o Evangelho. Então, irmãos, receba poder, seja cheio do Espírito Santo. Pessoas que dizem que são cheias do poder, que ficam pulando, rodopiando, mas não prega o Evangelho, não anuncia Jesus Cristo, você não acha que tem coisa errada? E para pensar, para analisar, o texto bíblico é bem claro. Todos que eram cheios do poder de Deus anunciavam a Jesus Cristo, e esse ressuscitou.
ressuscitado. Anunciavam a obra da cruz e falavam qual que era o seu propósito. E não ficavam os crentes se reunindo para viver momentos de frenesia, onde todos se emocionam, onde todos dizem que sentem o poder de Deus, e no final termina o culto, vai embora, e outro culto quer tudo novamente, e mais um culto querem tudo novamente, e nada disso muda, nada transforma a vida dessas pessoas, continuam todos na mesmice. Então, irmão, isso é o texto bíblico. Tá bem claro, li o texto aqui, se você não quiser aceitar, não posso fazer nada. Não fiquem chateados comigo, mas eu estou simplesmente tentando ajudar as pessoas a entenderem o que a Bíblia diz sobre realmente a manifestação do Espírito Santo na vida das pessoas. Foram cheias do poder, Atos 1:8, para ser testemunha. Eu quero terminar fazendo uma declaração. Sou pentecostal, creio nos dons do Espírito Santo. Então eu quero dizer, se ser pentecostal é crer em todos os dons do Espírito Santo relacionado no Novo Testamento, então eu sou pentecostal. Agora, se ser pentecostal é pular, é rodopiar, dar grito, né, entrar em todo esse processo aí, cair no chão, se isso é ser pentecostal, então eu não sou pentecostal. Deus abençoe a todos, um abraço e até o próximo estudo. Eu espero que você possa lhe ajudar, eu espero que você goste. Não deixe de se inscrever no canal, nos ajude compartilhando aí pelo Facebook, pelo Twitter, enfim, nas suas redes sociais como um todo. E até o próximo estudo. Deus abençoe a todos, no nome de Jesus. Amém? Tchau, tchau.